Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca da marca Cold Steel, que no caso é o modelo Mini Tac com a lâmina do tipo Bowie, sendo que esse é um modelo que eu acho muito interessante, tanto pela questão do custo-benefício, como também pelo formato geral da lâmina. Então essa não é uma faca tão grande na questão da dimensão total, mas a relação dela do fio útil para o tamanho total eu acho muito interessante. Eu também gosto muito da questão do formato do cabo. Então, embora seja um cabo um pouco menor, como ele justamente tem esse ressalto aqui, é um cabo que fica muito bem travado na mão, uma faca que se você segurar ela direito, é muito difícil que ela escorregue da sua mão. E também é um modelo que justamente por ter materiais um pouco mais de entrada, acaba saindo bem mais barato. É a lâmina que eles utilizam, o aço que eles utilizam na lâmina é o 8CR13 MOV e o cabo é feito com um polímero que a Cold Steel chama de Securix. Não, desculpa, de Grivex. A bainha que é feita no polímero, que eles chamam então a tecnologia Securix, que não é um bainha em Kydex, é um tipo de polímero mais leve, mais fino, mas é uma bainha que funciona muito bem. Vocês podem ver aqui a faca ela não faz nenhum tipo de barulho, então trava muito bem aqui na bainha, tem uma retenção bem legal também. E é uma lâmina que ela, por exemplo, aqui na bainha não conta com um clipe. Se você quiser colocar algum tipo de abraçadeira de nylon, fazer aqui um passador para cinto, você consegue. É uma lâmina que eu acho bem interessante para utilizar com um clipe daqueles Uticlip. Eu penso em comprar um Uticlip para colocar nela, mas por enquanto eu estou utilizando ela ou dentro da mochila ou nas calças da Wolf, naquele bolso que tem aquele bolso lateral. Essa é uma bainha que, então, eu acho ela um pouco grande demais, mas é uma bainha que funciona muito bem. Justamente porque quando você vai pegar a faca, você não pega com o indicador aqui, como normalmente você pegaria uma faca. Como, por exemplo, a Wolf 556, que daqui a pouco eu vou comparar com a Mini Tac. Mas é uma faca que se você vem pegar ela com o dedo assim, quando você puxa, esse dedo aqui já cai no lugar certo dele e ela já dá uma pega muito boa. Aqui dentro da bainha, como a ideia dessa faca é justamente ser uma faca de pescoço, dentro da bainha não, dentro da caixa, ela já acompanha também uma correntinha, uma daquelas correntes que se você puxar a ideia é que ela arrebente antes de te enforcar ou dar algum tipo de problema, com você utilizando ela como neck knife, mas eu particularmente não gosto da ideia de facas de pescoço, então eu não pretendo utilizar ela com essa corrente. Aqui vocês podem ver aquela correntinha de tipo de bolinha, que você consegue ajustar tanto o tamanho dela, como também tem esse fecho aqui, quando você puxar ele vai estourar, e então ela vem aqui numa caixa, uma caixa bem simples. A minha eu comprei na Amazon, vou deixar para vocês também o link lá na descrição para compra dela. Na Amazon vocês encontram ela tanto com o estilo de lâmina Bowie, que foi o que eu gostei mais, como também com o estilo de lâmina Tanto. Eu sei que durante a história a Cold Steel fez ela numa série de formatos de lâmina, acho que uns 5, 6 formatos de lâmina, mas eu não tenho certeza de quais continuam em fabricação até hoje. Lembrando que sempre que eu dou os links para vocês, eu coloco o link de afiliado na Amazon, então quando vocês compram pelos meus links, vocês me ajudam a sempre trazer mais novidades. Então aqui a questão da caixa, uma caixa bem simples, tem uma parte de garantia, que ele passa algumas informações sobre a faca. A questão de tamanho, que ele começa aqui, a faca vai ter mais ou menos aí 17,5 centímetros totais, sendo que de fio útil mesmo ela vai ter aí pouco mais de 8 centímetros medindo dessa forma. Eu vou fazer as clássicas comparações de tamanho do canal aqui para vocês terem uma noção um pouco melhor. Então aqui em cima a gente tem o Ontario Hat 1 e aqui embaixo a gente tem o Ontario Hat 2. Então vocês podem ver, ela vai ser uma faca bem menor que o Ontario Hat 2 aberta, claro que por ser uma fixa e por ter um cabo bem menor, porém ela vai ter uma lâmina de fio útil bem próximo ao tamanho da lâmina do Ontario Hat 1. Comparando ela com outra fixa, que vocês me perguntam bastante a questão da comparação dessas duas, aqui está ela, do lado da Wolf 556. Então vocês podem ver ela um pouco maior que a Wolf 556. O cabo dela vai ser mais ou menos aí do mesmo tamanho, porém em questão de fio útil ela é muito maior aí que a 556. Então vocês podem ver, é um fio útil. Então se eu colocar uma lado a lado com a outra, vocês conseguem reparar aí na diferença. A 556, no caso a minha tá com cabo em paracorde, é uma faca que eu acho que te dá um controle muito melhor, justamente porque você tem uma pega maior, você tem uma pega com todos os dedos, mas a Mini Tac é uma faca que eu acho que ela até trava um pouco melhor. Então na questão da lâmina escorregar da sua mão, não acho que é problema com a 556, eu acho que dá uma pega muito boa, mas eu acho que ter um cabo um pouco maior desse jeito te dá um controle, te dá um controle mesmo sobre o que você está fazendo, sobre a lâmina muito maior do que, por exemplo, com a Mini Tac. Ela tem um desbaste do tipo flat, então vocês conseguem ver. A faca veio muito bem afiada, então vou mostrar para vocês aqui a questão do fio de fábrica da Cold Steel costuma ser realmente sempre muito bom. Ela veio muito bem afiada, porém infelizmente a minha tem dois detalhes pequenos, são detalhes principalmente estéticos, mas ela não veio totalmente perfeita, que é justamente aqui, ó, desse lado o cabo veio perfeitamente, vocês podem ver, ele tem esse padrão aqui que dá um grip muito bacana, porém desse lado parece que ela levou uma pancadinha ali, ó, não sei se conseguem ver, então tem uma parte que está com um pequeno detalhe na questão do cabo, é uma questão mais estética, uma faca que vai sair menos de R$ 200, então
Eu não acho que é o caso de devolver a faca, por exemplo, mas eu acho importante mostrar para vocês. E a questão da afiação, ela veio com um fio muito bem afiado, vocês podem ver esse lado aqui tá tudo certinho, porém nesse lado aqui quem afiou acabou comendo um pouco bola e também acabou passando um pouco aqui para a parte do ricaço. Então provavelmente quando eu for afiar essa faca, eu vou pegar uma lima, fazer aqui desgastar um pouco, né? Fazer um semicírculo aqui e afiá-la normalmente, fazendo um ricaço um pouco novo ali, mas eu gostaria que eles tivessem acertado ali dos dois lados. É claro que é uma questão um pouco mais estética, mas como eu mostrei, a faca veio muito bem afiada, sendo que ela tem aqui de espessura do dorso 2,5 milímetros. Então, comparando com a Wolf 556, ela parece ser um pouquinho mais fina, não sei se a Wolf tem 3 milímetros, mas parece ser um pouquinho mais fina, principalmente aqui na questão da ponta, por ser uma ponta clip point em relação à ponta drop point da 556, essa aqui vai ser uma ponta mais delicada, mas é uma ponta que acaba vai perfurar melhor aí, por exemplo. Colocando então aqui uma do lado da outra, as duas são feitas com o mesmo aço, e o acabamento que a Cold Steel utiliza é o acabamento jateado, então aquele acabamento bead blasted. Esse é um acabamento que também ajuda a baratear um pouco a questão do preço da faca, mas é um acabamento que eu não sou particularmente tão fã assim, porque justamente é um acabamento que acaba deixando a superfície um pouco mais porosa. Então é uma faca que ela acaba tendo uma pequena, digamos assim, que ela acaba enferrujando um pouquinho mais fácil do que outra faca com o mesmo aço, justamente porque essa superfície com o bead blasted ela tem uma capacidade maior de juntar a umidade. Mas o aço 8CR3 OMV é um aço inox, então você não vai ter tanto, por exemplo, tanto problema como, por exemplo, com uma faca em aço D2 ou com uma faca em aço carbono mesmo. Outro modelo que eu também acho interessante de comparar com a Minitac é um canivete da SRM, mas é o modelo 9201. Então o modelo 9201, assim como o Wolf 556, eles têm um excelente custo-benefício. Vocês podem ver que eles têm lâminas bem parecidas, são duas lâminas do tipo clip point, porém a lâmina do Minitac vai ter uma subida um pouco maior ali na parte da ponta. Tanto a faca da Wolf como os canivetes da SRM estão disponíveis lá no site da Wolf Attack, que eu também vou deixar o link na descrição para vocês, e lá com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto. Então, comparando aqui também, por exemplo, a questão da espessura da Minitac com o 9201, vocês podem ver que é uma faca bem mais fina, então uma faca que fatia muito bem. Eu gostei bastante da questão do desbaste dela. Vocês podem ver uma faca que chega bem fina ali atrás do fio, então ela tem um poder de corte muito bacana. Ela também conta com um zingrinado aqui, um jimping na parte de trás, que eu achei que ficou bem interessante. Ela vem então com a marcação Minitac desse lado, e aqui a gente tem a marcação da Cold Steel, do país de origem, né, que é uma faca feita na China, e do aço 8CR13 OMV. Eu gostei bastante do estilo dela, é bem diferente do que a gente costuma ver nas lâminas fixas. E comparando então a questão da bainha da 556 com a bainha da Minitac, vocês podem ver que a bainha da 556 é bem menor, enquanto a bainha da Minitac, justamente por ser uma lâmina maior e por também contar aqui com uma parte do cabo acaba sendo uma bainha maior, elas vão ter mais ou menos a mesma espessura. Essa aqui vai ser uma bainha um pouquinho mais larga, na verdade, justamente porque a Minitac, a bainha entra uma parte que tem o cabo, e a bainha da 556 tem um grande diferencial que já vem com esse clipe. Então é um clipe bem firme e é um clipe que você apertando aqui, ele tem algumas posições, eu não lembro exatamente quantas são, mas você consegue ajustar aí uma série de posições pro clipe da 556. Eu acho que não vai ser compatível a questão do clipe da 556 com a Minitac, realmente não vai ser porque não bate a questão dos furos, mas você consegue adaptar aí uma série de modelos de clipe com esses buracos aqui na bainha da Minitac. Inclusive, comentem aí nos comentários qual dessas duas facas você prefere, qual você acha mais interessante para o seu dia a dia e, se possível, também aí o porquê você pensou isso. Lembrando que se por algum motivo você quiser tirar aqui as talas da Minitac, ela vem também com parafusos do tipo Torx. Parece ser parafusos do tipo T6, porque são parafusos bem pequenos, mas é uma faca que eu achei bem interessante mesmo. Acho que eu já falei tudo que eu queria comentar sobre essa faca para o vídeo de hoje. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!